Universidade Federal da Bahia junto com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil e a Coordenação de Programas de Assistência Estudantil. Abre a segunda chamada 2026 para Cadastro Geral da PROAI, Graduação Presencial. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil PROAI, da Universidade Federal da Bahia, UFBA, no uso de suas atribuições e com base nos parâmetros definidos pela Política Nacional de Assistência Estudantil PNAES e na Política de Assistência Estudantil PAES da UFBA, torna pública a abertura de prazo para a segunda chamada para Cadastro Geral, CG, discentes de graduação presencial do campus de Salvador da UFBA. 1. Disposições preliminares. O cadastro geral é o registro na PROAI, de identificação e caracterização de estudantes de primeira graduação presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica para fins de acesso, permanência, acompanhamento e assistência em programas, projetos, serviços, bolsas e/ou auxílios da assistência estudantil, ações afirmativas e demais políticas institucionais. 1.1. A inscrição para participar de seleções para benefícios regulares, auxílios, bolsas ou serviços, da assistência estudantil da PROAI, para estudantes de graduação no ano de 2026 exigirá prévio cadastro geral na PROAI. 1.2.1. Para participar do edital de seleção em 2026.1, precisará ter o cadastro geral realizado ou atualizado em 2026.1, 2025.2, 2025.1, 2024.2 ou 2024.1. 1.2. Para participação em programas de ações afirmativas da PROAI, permanecer ou Sancofa, destinados a estudantes de graduação, exige-se apenas prévio cadastro geral na PROAI, independente do período de sua constituição. 1.3. A solicitação no processo de cadastramento implica conhecimento prévio do conteúdo integral desta chamada e demais comunicados PROAI, que tratem sobre o assunto. 2 requisitos. 2.1. São requisitos para inscrição no cadastro geral. Primeiro, possuir matrícula ativa na UFBA, com inscrição em componentes curriculares no semestre 2026.1. Segunda, pertencer a núcleo familiar com renda bruta familiar mensal per capita de até um salário mínimo, conforme prevê o art. 6º, inciso 4º da Lei 14.914/2024, PNAES. Terceira, não ter concluído outro curso de graduação na UFBA ou em qualquer outra instituição, exceto os egressas os dos bacharelados interdisciplinares, BI, da UFBA que estejam cursando graduação via processo seletivo para ingresso nos cursos de progressão linear, CPL, da UFBA. Parágrafo 1º. Para fins de avaliação socioeconômica, realizada pelo Núcleo de Atenção ao Estudante, NAE, da Coordenação dos Programas de Assistência ao Estudante, CPAE, PROAI, o núcleo familiar é compreendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, declarado e especificado no formulário socioeconômico desta chamada, que podem residir no mesmo domicílio do estudante no município do campus da UFBA onde estuda ou, quando oriundo de outro município da Bahia ou outro estado da Federação, aqueles que residem no domicílio de origem o estudante. Parágrafo 2º. Por renda mensal per capita entende-se o valor total dos rendimentos da família, renda bruta, dividido pelo número de dependentes. Não serão integrados aos cálculos de renda. A. Programas sociais da assistência social, Bolsa Família / Auxílio Brasil, Bolsa Estiagem, Garantia Safra, entre outros, de qualquer ente federativo, exceto o benefício de prestação continuada, BPC. B. Auxílios para alimentação e transporte, diárias e reembolsos de despesas, adiantamentos e antecipações. C. Estornos e compensações referentes a períodos anteriores. D. Indenizações decorrentes de contratos de seguros. I. Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. F. Bolsas ou auxílios da assistência estudantil ou ações afirmativas. G. Bolsa Estágio.
H. Bolsas acadêmicas de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º, estudantes de graduação egressas /os do B e /UFBA e ingresso em CPL via processo seletivo como portador de diploma não atendem ao requisito previsto no inciso 3º deste caput. 3. Solicitação. 3.1 A solicitação para o cadastro geral ocorrerá das 14 horas do dia 09 de março de 2026 até as 23h59 do dia 20 de março de 2026, exclusivamente de forma online, sendo necessário apresentar documentação de cada membro familiar prevista no anexo 1, lista de documentos. 3.1.1 Eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos sobre a composição familiar e juntada de documentos, consultar o anexo 2 Orientações gerais para a juntada de documentos. 3.1.2 Para facilitação de acesso a documentos emitidos por plataformas oficiais do Governo Federal ou demais modelos de declaração, consultar o anexo 3 Link de acesso rápido a documentos. 3.2 A solicitação será realizada em 3 etapas a ser realizada através do formulário socioeconômico online. A. Etapa 1. Acessar o link Formulário Socioeconômico Cadastro Geral 2026 e preencher todos os dados solicitados, sendo de total responsabilidade da ou do solicitante o correto preenchimento. B. Etapa 2. Anexar a documentação de cada membro familiar no próprio formulário socioeconômico online. C. Etapa 3. Por fim, enviar os dados, baixar e salvar o extrato das respostas, que se constitui na confirmação da submissão da solicitação. É importante solicitar a impressão do extrato de respostas imediatamente após o envio e salvá-lo em PDF. Destaca-se que não é possível salvar o formulário para edição ou impressão em momento posterior ao extrato de respostas. 3.3 O descumprimento de qualquer uma das etapas previstas no item 3.2 poderá ensejar na invalidação da solicitação. 3.4 Não serão recebidas solicitações presencialmente, por outros meios digitais ou correios. 3.5 No caso de ocorrer qualquer problema na inscrição que dificulte ou impeça a conclusão do preenchimento do formulário online, até a data e horário limite da solicitação, o estudante deverá realizar notificação através do formulário de registro de ocorrências imediatamente após o ocorrido, para comprovação junto à CPAE/PROAI, que fará a apuração. 3.5.1 Após o registro de ocorrência, é imprescindível realizar novas tentativas de preenchimento do formulário socioeconômico para a conclusão da primeira etapa, até o prazo limite da solicitação. 3.6 Caso seja verificada mais de uma solicitação da ou mesma o solicitante, constatado pelo preenchimento e envio do formulário socioeconômico, apenas a última será validada para fins de solicitação. 3.7 Ao estudante que realizar envio parcial de documentação, documentos oficiais, procurações e ou documentos adicionais fora do prazo de validade, ilegível, em estado de má conservação ou incompatível com as exigências desta chamada terá seu pedido indeferido. 3.8 O estudante que se declarar financeiramente independente deverá também apresentar documentação referente ao núcleo familiar de origem. 3.9 Em conformidade ao comunicado, PROAI, número 44/2025, os casos em que forem identificadas pendências documentais de membros do núcleo familiar antes da publicação do resultado preliminar serão notificados por e-mail cadastrado no ato da inscrição e deverão apresentar a documentação solicitada no prazo de até 72 horas do envio do e-mail, em link específico para a respectiva submissão documental. 3.9.1 Caso ou a estudante tenha submetido apenas documentos básicos, RG ou RNM ou CNH, CPF, ou documentos sobre moradia previsto na lista de documentos da respectiva chamada, sem quaisquer justificativas a serem apreciadas pela analista, o indeferimento será automático dispensando necessidade de comunicação prévia. 3.9.2 Findo o prazo acima, não havendo a entrega da documentação, a solicitação será indeferida. 4. Publicação dos resultados.
Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico www.proei.ufba.gr e na aba Cadastre-se disponível em https://proei.ufba.gr/pt-cadastre-se será de inteira responsabilidade da ou do solicitante o acompanhamento das publicações relativas a esta chamada. 4.1 Homologação das solicitações. A homologação das solicitações consiste na fase de confirmação da submissão de solicitação. Nesse sentido, após finalizado o prazo de solicitação, a PROAI divulgará em https://proei.ufba.gr/pt-cadastre-se a lista identificando as ou os estudantes que submeterão solicitação válida. É importante destacar que a homologação da solicitação não garante a aptidão para constituir cadastro geral na PROAI, pois, nesta fase, ainda não houve análise do conjunto documental submetido pela ou pelo estudante. 4.2 Resultado preliminar. Esta fase consiste numa síntese preliminar da análise dos documentos submetidos pela ou pelo estudante solicitante, de modo a evidenciar quais conjuntos documentais cumpriram ou não os requisitos e exigências do cadastro geral. Assim, a publicação será categorizada da seguinte forma: Primeira. Solicitações aptas, solicitações que, preliminarmente, cumprem os requisitos e atendem às exigências previstas nesta chamada. Segunda, solicitações indeferidas, solicitações que descumprem os requisitos e, ou não atendem às exigências previstas nesta chamada. Terceira, solicitações desistentes, pleiteantes que desistirão de solicitar cadastramento. 4.3 Recursos. Esta fase consiste em oportunizar ao solicitante retificar, discordar ou questionar dados e resultados de análise publicados na homologação de solicitação ou no resultado preliminar, em termos formais, nome, matrícula, curso etc., ou de conteúdo, se apto, indeferido ou desistente etc. Para tanto, a ou o estudante poderá interpor recurso em formulário específico, a ser disponibilizado no endereço eletrônico na aba Cadastre-se disponível em https://proei.ufba.gr/pt-cadastre-se após a publicação dos respectivos resultados. Primeiro. Não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo estabelecido e a interposição de recurso não garante a alteração do resultado da avaliação. Segunda, nesta fase não serão acatados documentos relacionados no parecer técnico nominal às ou aos discentes, que, porventura, tiverem as solicitações indeferidas no resultado preliminar. 4.4 Resultado final. Nesta fase será divulgada a lista definitiva de estudantes que tiveram suas solicitações aptas, indeferidas e desistentes. As solicitações que cumprirem os requisitos e atenderem às exigências desta chamada passarão a constituir cadastro geral na PROAI. 5 Cronograma. Atividade período. Solicitação via formulário online 9 de março de 2026 a 20 de março de 2026. Homologação das solicitações em até 3 dias úteis após o período de encerramento da inscrição. Interposição de recursos da homologação das solicitações será informado na publicação da homologação das solicitações. Resultado da interposição de recurso da homologação das solicitações será informado oportunamente. Resultado preliminar será informado oportunamente. Interposição de recursos do resultado preliminar será informado oportunamente. Resultado dos recursos do resultado preliminar será informado oportunamente. Resultado final será informado oportunamente. 6 Disposições finais. 6.1 As informações prestadas no formulário de solicitação, bem como outras informações ou documentação apresentadas são de inteira responsabilidade da ou do estudante. 6.2 Reitera-se a importância de que todas as ou todos os estudantes atentem-se ao checklist de documentos obrigatórios disponível em cada chamada, garantindo que a inscrição seja enviada com a documentação completa e dentro do prazo estabelecido. 6.3 A qualquer tempo, as ou os estudantes poderão ser convocadas ou convocados pela PROAI,
para entrevista ou apresentação de documentação necessária à comprovação da situação socioeconômica. 6.4 Caso a ou estudante não apresente a documentação solicitada no prazo determinado ou se for constatada qualquer inveracidade das informações prestadas ou irregularidade na documentação, a análise do pleito poderá ensejar em indeferimento ou o cadastramento poderá ser imediatamente suspenso e adotadas medidas administrativas de apuração. 6.5 As informações particulares prestadas pela ou pelo requerente terão caráter reservado, destinado aos fins de cadastramento, assistência e planejamento das políticas institucionais, sob usos e aplicações em conformidade com os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018. 6.6 Dúvidas que não possam ser esclarecidas pela leitura da chamada devem ser encaminhadas para o e-mail servicosocialproe@ufba.br e serão respondidas conforme volume de demanda. Salvador, 09 de março de 2026. Cássia Virgínia Bastos Maciel, pró-reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil UFBA.